Guillermo Varela, lateral uruguaio, acaba de renovar contrato com o Flamengo até dezembro de 2027, uma notícia que, para muitos torcedores, é apenas motivo de comemoração. Mas será que, por trás dessa renovação, existe algo que a gente ainda não está enxergando? Será que o futebol brasileiro, mais uma vez, guarda histórias que só o tempo vai revelar? É apenas a valorização de um jogador que vem se provando peça importante? Ou existe uma trama mais profunda acontecendo nos bastidores? No Brasileirão e na Libertadores, já vimos situações em que um atleta ganha uma renovação repentina e pouco tempo depois vira peça-chave em momentos decisivos, seja por uma escalação suspeita, seja por uma polêmica envolvendo falhas de arbitragem no Brasil. E com o Flamengo, um clube que constantemente está no centro das discussões sobre manipulação e decisões controversas, será que não vale a pena, ao menos, levantar a dúvida? Afinal, no futebol brasileiro, coincidências demais costumam chamar a atenção. Quando olhamos para o histórico recente do Brasileirão Série A, vemos que o Flamengo não é novato em movimentações de bastidores que geram debate. Basta lembrar de 2019, 2020 e até 2022, quando vitórias decisivas vinham acompanhadas de discussões sobre lances polêmicos, decisões de árbitro e até lesões misteriosas de jogadores rivais. Coincidência ou não, o Flamengo parece ter um talento especial para se beneficiar de momentos estratégicos. A renovação de Varela chega em um momento curioso. Estamos em meio a uma temporada apertada, com Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil acontecendo praticamente ao mesmo tempo. E não podemos esquecer que a disputa pelas primeiras posições na Série A está acirrada, com Flamengo, Palmeiras e Corinthians sempre disputando espaço e, inevitavelmente, esbarrando em polêmicas. Alguns torcedores já comentam nas redes sociais que a renovação de Varela pode estar ligada a um plano estratégico do clube para fortalecer o elenco antes de uma possível sequência decisiva na Libertadores. Outros lembram que, em jogos importantes, Varela já foi escalado de forma inesperada, surpreendendo não só os adversários, mas até parte da própria torcida. Será que isso é apenas uma boa leitura tática? Ou existe um jogo de xadrez acontecendo nos bastidores do futebol brasileiro? O que chama atenção é que, segundo o próprio jogador, a negociação foi tranquila. Eles queriam que eu ficasse e eu queria ficar. Mas será que no futebol as coisas realmente são tão simples assim? No mundo da bola, onde milhões de reais e interesses comerciais gigantescos estão em jogo, será que existe mesmo essa tranquilidade toda? Ou por trás há pressões, acordos e até trocas de favores que nunca chegam ao público? Vale lembrar que o Flamengo é um dos clubes mais poderosos do futebol brasileiro, com grande influência dentro e fora de campo, e em um cenário onde a manipulação de bastidores é constantemente levantada por torcedores e jornalistas. Não é exagero pensar que qualquer movimentação do clube pode ter várias camadas de significado. Pense nas últimas edições do Brasileirão. Quantas vezes vimos escalações suspeitas, como quando um titular absoluto é poupado em um jogo-chave e depois entra em campo descansado em uma partida decisiva da Libertadores? Quantas vezes falhas de arbitragem no Brasil favoreceram ou prejudicaram diretamente a classificação de um time? E será que a renovação de um jogador
como Varela, que tem um estilo de jogo aguerrido e versátil, não pode estar relacionada a uma estratégia maior? Alguns analistas esportivos já apontaram que, nas fases finais de torneios, jogadores com perfil de combate e experiência internacional, como o uruguaio, tendem a ser fundamentais para anular ataques rivais. Mas será que essa importância toda só agora foi percebida pela diretoria? Ou será que já havia um plano traçado desde a sua chegada? E agora apenas vemos mais uma peça sendo encaixada? É impossível ignorar também a rivalidade entre Flamengo e Palmeiras no topo do futebol brasileiro. Ambos brigam por títulos no Brasileirão e na Libertadores, e qualquer reforço, renovação ou movimentação no elenco é vista com desconfiança pelo adversário. Torcedores palmeirenses já ironizaram nas redes. Renovação em hora estratégica, hein? Isso sem falar no Corinthians, que mesmo vivendo altos e baixos, sempre aparece nas discussões sobre decisões polêmicas e bastidores influentes. Em um campeonato onde cada ponto é disputado com unhas e dentes, qualquer vantagem pode ser decisiva. E aí entra a pergunta: será que a renovação de Varela é só sobre futebol? Ou é sobre algo muito maior quando olhamos para outros casos no futebol brasileiro? Vemos que não seria a primeira vez que uma contratação ou renovação teria objetivos que vão além das 4 linhas. Lembram quando um jogador-chave foi mantido no elenco apesar de propostas milionárias de fora e pouco depois o time venceu um título importante? Ou quando, em meio a uma crise, um clube renova com um ídolo para acalmar a torcida e ganhar fôlego nas competições? São movimentos que, no papel, parecem puramente esportivos, mas que, na prática, podem ter implicações muito mais amplas. E aí surge outra teoria. Será que o Flamengo, sabendo das especulações sobre manipulação e influência no futebol brasileiro, não estaria justamente usando movimentos como esse para alimentar narrativas e manter os adversários inseguros? Afinal, no jogo psicológico do Brasileirão, Série A e da Libertadores, nem sempre o que acontece é apenas dentro de campo. Imagine o impacto de uma notícia dessas nos vestiários rivais. Flamengo garante até 2027 um jogador que pode fechar o lado direito da defesa e ainda apoiar o ataque com eficiência. Isso poderia mudar a forma como técnicos adversários montam seus esquemas e até influenciar decisões táticas e estratégicas de outros clubes. Mas, claro, tudo isso pode ser apenas coincidência, ou será que não? E quando falamos de bastidores, não podemos deixar de mencionar as polêmicas de arbitragem no Brasil. Quantas vezes vimos lances decisivos beneficiando ou prejudicando um time no momento exato em que ele mais precisava? E será que um elenco reforçado e estável como o do Flamengo não se torna ainda mais perigoso nessas circunstâncias? A história do futebol brasileiro é repleta de momentos em que decisões questionáveis e movimentos inesperados mudaram o rumo de campeonatos inteiros. Não seria exagero imaginar que, ao garantir a permanência de Varela, o Flamengo esteja se preparando para um cenário onde cada detalhe, cada escolha pode significar levantar uma taça ou ficar no quase. No fim das contas, ninguém aqui está dizendo que há manipulação, que há acordo de bastidores ou que o Brasileirão e a Libertadores são controlados. Mas diante de tantas coincidências e do histórico de polêmicas, será que não vale, pelo menos, levantar o debate? Afinal, no futebol brasileiro,
a linha entre estratégia legítima e vantagem suspeita é muito mais tênue do que parece. Então, torcedor, te pergunto, você acha que essa renovação é só mérito do jogador e visão da diretoria? Ou acredita que pode haver algo maior por trás? Algo que mexa com todo o cenário do Brasileirão, Série A e até da Libertadores. Será que o futebol brasileiro é mesmo limpo? Ou estamos apenas vendo a superfície de um jogo muito mais complexo? Comente aí, porque a sua opinião pode ajudar a entender o que realmente está acontecendo nos bastidores.